Boa noite, gente. Estamos aqui nos preparando para começar o Papo Holístico dessa noite. Espero que vocês curtam bastante, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe um tema bem interessante vamos falar sobre a diversidade das escolas do pensamento. Nós temos muitas escolas, muitas formas de desenvolver o pensamento, o conhecimento da nossa humanidade. A nossa humanidade, a Terra, o planeta como um todo, ele prima pela diversidade, Nós temos aqui uma diversidade incrível. Os seres que tratam do cosmos, que trazem informações de outros planetas, são unânimes em dizer o quanto que a diversidade na Terra é maravilhosa. E nós precisamos aprender a entender essa diversidade, a falar dela, a entender que não existem antagonismos, mas existem pensamentos divergentes porque partem de pressupostos diferentes, não é? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Fabiana, do Clé, sejam todos muito bem-vindos aqui hoje. E por favor, é hora da gente convidar pessoas, colocar aqui as suas opiniões. O Papo Holístico é um bate-papo. Podem fazer perguntas à vontade. Hoje eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do que eu tenho falado, porque a ideia hoje é a gente entender a formação do pensamento humano. E para isso eu pensei em voltar lá na ideia da formação da Terra. O nosso planeta, ele é um planeta jovem, Ele é um planeta muito jovem. Ele vive num cantinho de uma das galáxias mais jovens do nosso universo. O objetivo cósmico da Terra é ser um planeta experimental, é ser uma grande escola de desenvolvimento de uma biodiversidade das mais ricas que nós temos notícia em todo o nosso sistema solar e também de outros sistemas. Quando a Terra foi formada, à medida em que os corpos foram ganhando formas materiais, porque nós sabemos que no início da formação da Terra, toda a vida era apenas no plano extrafísico, Até a época da Lemúria, os corpos eram apenas extrafísicos. Até a crosta do planeta, ainda não tinha sedimentado para que abrigasse vidas materiais aqui. Então, na crosta planetária estava aquela confusão, aquele rebuliço, muito fogo, muita água, muito gelo. E os seres enviados para a Terra e até os seres formados para viverem nesse planeta, estavam aí no plano extrafísico. À medida em que a crosta sedimentou, endureceu e a vida no plano material, na terceira dimensão, pôde se manifestar aqui, aí os seres começaram a ganhar corpos. Só que nesta altura, alguns milhares e milhares de anos já tinham se passado e além dos seres naturais da Terra que iniciaram a sua caminhada evolutiva no nosso planeta, outros seres de outros planetas vieram para habitar aqui, para trazerem conhecimentos que aqui ainda não tinha. O povo natural, o povo da Terra ainda não tinha. Eram povos da Terra ainda muito primitivos, com corpos primitivos e com nada de conhecimento, sequer a linguagem ainda, não é? Então, a população da raça humana foi se fazendo a partir do intercâmbio, do desenvolvimento próprio do nosso planeta e de seres de outros planetas que vieram para cá. Alguns autores falam de 12 raças diferentes, outros autores falam de 14 raças diferentes. Quando a gente fala de raça, gente, são de mundos diferentes, de planetas diferentes. E essa junção, destes conhecimentos de outros planetas com a formação desse planeta único, próprio, lindo, maravilhoso, com essa biodiversidade tão incrível que é a Terra, é que foi dando origem às escolas do pensamento.
essas primeiras escolas do pensamento na Terra, né, que nós vemos lá no Egito Antigo, né, lá na Índia Antiga, na China, para a caminhada evolutiva só da Terra naquele tempo, milhares de anos atrás, nós vemos os sumérios com uma tecnologia elevadíssima, não é? Isso tudo foi acontecendo por causa dessa junção. Então, quando nós vemos por exemplo, a medicina tradicional chinesa, de onde que os chineses, há 4, 5 mil anos atrás, na verdade a gente sabe que é muito anterior a isso, inclusive, eles tiraram todo o conhecimento da anatomia, dos elementos, dos meridianos, que nem são físicos. Como é que eles descobriram isso? Não é? Então, quando nós vemos escolas diferentes, nós temos que levar em consideração a origem não apenas planetária, mas cósmica daquela raça, daquele povo, a orientação geográfica e a situação mesmo, até mesmo geológica. Por exemplo, quem vive em lugares de geleira vai desenvolver pensamentos próprios, ciências próprias, descobertas próprias para o lugar onde ele vive. Quem vive no deserto, quem vive nas montanhas, quem vive na beira do mar. Então, até a condição geográfica, né, a condição sociocultural e a origem cósmica, a origem ancestral de cada povo, é que foi desembocando nas ciências que nós conhecemos hoje, né? Nesses conhecimentos tradicionais. Esses dias uma pessoa me questionou, né? Eu falando sobre os chakras, e eu falei da possibilidade de limparmos o chakra cardíaco com o elemento fogo, utilizando a técnica do cone chinês, que é um curso novo que eu lancei pelo imã. E a pessoa me questionou, né, dizendo que o elemento do coração é a água, como que ia limpar com fogo. E foi por isso que me motivou a vir falar disso aqui. Às vezes parece que são conhecimentos antagônicos. Por exemplo, o conhecimento egípcio, a medicina egípcia, né, tradicional, antiga, ela fala de um jeito, né? Ela tem uma linha de raciocínio. Em relação aos elementos, os egípcios consideram os 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Ok? Os chineses consideram 5 elementos: fogo, terra, metal, não é? Água e ar. Não, eu não considero ar, fogo, terra, madeira, metal, né? Que os chineses consideram. Outras correntes já consideram 7 elementos. A medicina indiana já considera 7 elementos. Eles entram aí com conhecimento do éter, não é? Outros conhecimentos. Vai dizer que alguma delas é melhor, pior, é mais inteligente, é mais certa, é mais verdadeira do que a outra? Com certeza não, gente. São formas de olhar, é o pressuposto, é de onde que parte o entendimento a respeito da vida, o entendimento a respeito da saúde, da formação planetária, da formação dos biomas. Cada raça traz consigo já um conhecimento ancestral e, de acordo com a condição até mesmo sociocultural em que ela foi desenvolvida, ela vai ter um olhar diferente. E quando a gente consegue pensar assim, fica muito gostoso, porque a gente sai de uma situação de disputa. A minha verdade é melhor do que a sua, não é? Mesmo porque, gente, Trimegistos, que foi um grande iniciado egípcio, que nos trouxe a tábula esmeraldina, né? Quem ainda não estudou as leis herméticas, gente, vale a pena estudar. A palavra, o nome dele era Hermes, tá? Mas não se sabe ao certo se era um indivíduo ou uma escola, assim como Patanjali, que trouxe, né, todo o conhecimento do yoga. Mas Hermes, ele tem o sobrenome de Trimegistos porque quer dizer 3 vezes o grande,
Imagina, cara, ele não era grande, ele era 3 vezes grande, ou seja, o 3 é um número da perfeição, né? E Trismegistus, ele tinha, de onde que esse cara tinha esse conhecimento no planeta Terra há mais de 6.000 anos atrás? Com certeza ele trouxe de outras esferas e acrescentou àquela população, àquela raça que estava pronto para entender. Que na verdade ainda estamos aí pelejando para ver se a gente entende tudo que Trismegistus nos falou. Mas uma das coisas que Trismegistus trouxe em relação ao conhecimento foi que todas as verdades são meias verdades. Ninguém, nem nada pode dizer que tem o conhecimento total a respeito de uma coisa. Tudo aquilo que a gente diz que é verdade é apenas um ponto de vista momentâneo. E aquilo vai ser verdade até que se prove o contrário, ou até que se acrescente conhecimentos e elementos e ferramentas àquilo que nós chamamos de verdade. Quantas verdades já foram depostas, quantas verdades já foram acrescentadas, quantas verdades foram revistas, e assim será para sempre. Porque nós estamos em constante processo de mudança, de amadurecimento. O conhecimento humano, gente, ele tem tanto espaço para crescer ainda. E à medida em que vamos tendo conhecimento, a nossa percepção da realidade muda. Daí essa diversidade de escolas que precisam ser conhecidas na sua essência. Porque para eu criticar alguma coisa, eu tenho que conhecer aquela coisa. Porque se eu critico sem conhecer, eu estou falando bobagem. Eu estou falando de um ponto de vista limitado. Eu estou falando de um ponto de vista preconceituoso. Ou então estou falando com total desconhecimento de causa. Então eu aconselho, se você é terapeuta holístico, né? Ou se você é espiritualista, se você deseja ter um conhecimento amplo, geral das coisas, estude todas as coisas, até para poder refutar. Até para poder dizer, gente, esse conhecimento precisa ser alterado, ou não acredito nisso, ou discordo daquilo. E lembrem-se, nós somos livres para discordar. É a discordância que vai trazer o crescimento. Porque se imagina, alguém há 6.000 anos atrás chegou e falou uma coisa, e ninguém discorda dele, a gente vai passar mais quantos 1.000 anos pensando igual? Nós não podemos, nós precisamos ir melhorando, mas precisamos respeitar as bases. O conhecimento ancestral não tinha um embasamento científico. Hoje a nossa ciência, através de todo esse estudo da física quântica, da antimatéria, das dimensões, ela vem corroborando, ela vem mantendo aquilo que os nossos ancestrais diziam. Né? É uma coisa maravilhosa a gente pensar assim. Eu fico tão feliz, gente, mas eu fico tão feliz quando eu vejo a ciência se aproximando das verdades eternas, das verdades espirituais e dizendo a mesma coisa que há 5, 6.000 anos em várias culturas já eram ditas. Então, nós que estamos no século XXI, com essa globalização do conhecimento, com essa explosão da ideia do pensamento holístico, não é? Todo mundo fala, eu sou terapeuta holístico. Ser terapeuta holístico não é só aplicar técnicas holísticas, é ter o pensamento holístico. O pensamento holístico tem que partir da ideia de analisar o todo e de analisar tudo. Não é acreditar em tudo, mas é ter o mínimo de conhecimento para concordar, para discordar e para contribuir que melhore. E isso, gente, se dá na religião, na filosofia, na educação, em qualquer ramo do pensamento. Eu estou falando aqui não só de terapia holística, eu estou falando de qualquer corrente de pensamento.
É muito importante que a gente não tenha preconceito em relação ao conhecimento. Alguém disse alguma coisa diferente do que você pensa, alguém disse alguma coisa diferente do que você está acostumado a pensar. Procure conhecer sobre aquilo. Aquilo é baseado em quê? Aquilo está partindo de qual pressuposto? Partindo de qual ideia? Quem que trouxe aquilo para nós? Quem foi a pessoa que criou essa técnica, não é? Baseado em quê? Quem ele era? Qual é a biografia? Né? Onde ele vivia? Qual era aquela cultura? Né? Qual era aquele lugar, até geográfico mesmo, é na Ásia, é na América do Norte, porque de cada região tem uma situação econômica, social, cultural diferente que vai conduzir um pensamento diferente. É óbvio. Então, eu queria muito trazer essa proposta para a gente agora no século XXI, com esse bombardeio de informações vindo, né? Resgatando a ancestralidade, que é uma coisa incrível, maravilhosa, aprendendo com a ciência, esse tanto de coisa nova que está chegando da ciência, né? Corroborando, explicando, acrescentando aquilo que a ancestralidade já trazia. E muita gente também, gente, inventando conhecimentos, tirando coisas, sabe lá Deus de onde, né? Se você não entender o embasamento teórico de alguma coisa, se a pessoa não souber te dizer a origem daquele pensamento, a origem de quem criou aquele pensamento, cuidado. Desconfiem sempre. Na verdade, gente, desconfiem de tudo. Mas não desconfiem assim, não acredito nisso, pronto, fechou a questão. Não concordo com isso. Vou pesquisar, vou procurar saber, vou conversar com quem já viu, vou procurar conversar com pessoas que estão nesse caminho. Jesus, ele foi muito claro quando ele disse assim, pela árvore que você conhece, pelos frutos você conhece a árvore. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, todo conhecimento que te chegar, seja ele toda informação, não importa do que, pode ser política, religiosa, filosófica, científica. Hoje a gente tem esse bombardeio, esse modismo agora, o povo quer emagrecer a todo custo, né? Então, olhem, investiguem, critiquem, repensem, inclusive no sentido de pensar, isso pode ser verdade para ele, mas isso serve para mim? Isso se adequa ao meu estilo de vida, à minha proposta de vida, às minhas crenças, né? Eu lembro uma vez, eu estava num curso, há bem mais de 20 anos atrás, e um dos professores do curso escreveu grande, em letras assim, com pincel vermelho, ele escreveu no quadro assim, homeopatia não funciona. E grifou aquilo. E eu, inexperiente, começando a conhecer as coisas, fui muito Caxias, eu sempre gostei muito de escrever, escrevi isso no meu caderno, eu tenho esse caderno até hoje, gente, tá escrito lá, homeopatia não funciona, ainda pus um círculo assim, porque o professor grifou, então eu não sabia nem o que era homeopatia, para ser sincera, meu professor falou, era um referencial para mim, eu escrevi no meu caderno. Aí passou uns 2 anos, gente, eu comecei a ser atraída pela homeopatia, e lá fui eu estudar homeopatia. E aí eu vi que a homeopatia funcionava. E eu fico muito feliz comigo, né, de ter me aberto para vou investigar. Porque se eu tivesse fechado questão naquele momento, olha a responsabilidade, não é? De quem é professor, pai, mãe, educador, se você é referência para alguém, olha a responsabilidade de você fechar questões, isso não existe, isso está errado. Não, nós precisamos ver, olha gente, até onde eu entendo,
dentro daquilo que eu conheço, de acordo com o que se diz aqui, assim, assim. Isso não funciona. Mas fechar a questão sobre nada. Nós temos esse direito, não sem antes investigar, não sem antes entender os fundamentos daquilo. E assim podemos ter opiniões, não é? Depois de entender, para poder dizer. Ou então, dentro daquilo que eu acredito, eu discordo desta opinião. O que não quer dizer que aquilo esteja errado. É a minha opinião dentro daquilo que eu acredito. Se nós não abrirmos o nosso pensamento para possibilidades de coisas novas, ou se nós também não desenvolvermos um senso crítico, investigativo, uma capacidade de desenvolver uma lógica, nós ficamos, gente, reféns. Corremos riscos de seres com uma acuidade mental muito grande nos conduzirem para uma escola de conhecimento limitada ou nos manterem assim presos a informações irreais. Então precisamos criticar sempre, mas com embasamento. Esta é a postura de um cidadão democrático. Porque na democracia, né, todo mundo fala muito de democracia, democracia, democracia. A democracia não é só um processo político, a democracia também é um processo educacional. A pessoa que não tem capacidade de argumentar, de investigar verdades e de se abrir para reflexões, ela é antidemocrática na sua essência, né, até nas suas relações interpessoais. Chega seu parceiro, sua parceira, seu filho, seu colega de trabalho e fala uma verdade para você e você diz, não, eu não concordo com isso. Mas você parou para pensar? Você investigou o ponto de vista dele? Não é? Você entende daquilo, você nem sabe o que é aquilo e está opinando baseado no que ouviu dizer? Sabe, no mundo globalizado, no mundo em que tantas informações estão chegando para a gente de uma forma tão intensa e tão depressa, não é? É importante que politicamente, né, é importante que espiritualmente a gente comece a desenvolver essa habilidade de crítica e de averiguação das verdades, sempre mantendo a mente aberta. A mente aberta para quê? Para averiguar, não é para sair acreditando em tudo. E muitas coisas, gente, às vezes chegam pra gente, a gente não consegue processar, mas passa um tempo com o amadurecimento. Se você está aberto àquilo, você consegue constatar que aquilo podia ser uma coisa abençoada na sua vida. Então hoje eu quis trazer esta reflexão, baseado nesse acontecimento, né, de uma pessoa que conhecia um ramo em relação aos chakras, né? Eu estudo chakras há 39 anos, eu comecei a estudar os chakras aos 17 anos, tem tempo pra caramba, né, que eu comecei a ver, e dentro desse processo, que é quase que uma vida, né, de conhecimento, de estudo, e eu trabalho com isso, né, dentro desse processo, eu vi muitas escolas, não é? Uns dizem de 7 chakras, outros dizem de 5 chakras, uns falam de tantos elementos, outros falam de menos elementos. Na verdade, quando a gente vai estudar o fundamento destas filosofias, a gente vê que é tudo a mesma coisa. Lá no fundo, todos estão dizendo a mesma coisa, com outras palavras, com outras figuras de linguagem, com outras metáforas, com outras lendas, não é? Com outros arquétipos, mas todos dizem a mesma coisa. Existe uma fundamentação para aquilo que se fala. E nós não podemos nos fechar
para isso. E também não podemos acreditar em tudo. Vocês entendem que é um paradoxo? Ao mesmo tempo em que é fundamental que você se abra para o conhecimento, que com certeza é muito maior do que o que a gente pode supor, e tem muita coisa ainda por ser descoberta, por ser pesquisada em todos os segmentos, né, do conhecimento humano. Mas ao mesmo tempo em que a gente não pode se fechar em hipótese nenhuma, nós também não podemos sair acreditando em tudo. E o próprio Jesus disse isso em relação, né, às questões, quando ele estava falando lá no sermão profético. Ele falou assim: gente, olha, o povo vai falar, Jesus está ali, Jesus está aqui, não acreditem, não saiam de cá, fiquem onde vocês estão. Em outro momento ele disse assim: haverão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, que se possível fosse, enganariam até mesmo os escolhidos. Então, ampliando essa fala de Jesus para todos os segmentos do conhecimento, né, tem muita gente falando muita coisa. Muita coisa com um embasamento filosófico, científico, às vezes ancestral, às vezes mesmo conhecimentos novos. Gente, mas olha, entendam isso. Em se tratando de conhecimento, não existe nada de novo. Existem acréscimos, existem outros jeitos de olhar para a mesma coisa. Nada do que se diz na Terra, nada do que a gente descobrir na Terra, alguém já não falou sobre aquilo. E a maravilha, isso eu fico muito feliz com a minha trajetória, assim, que eu sempre fui muito curiosa e nunca me fechei numa única corrente de conhecimento, né? Eu tive uma formação na infância espírita, mas além do espiritismo, eu me abri para várias correntes. Então, assim, eu estudei o hinduísmo, né? Eu estudei o budismo, eu estudei a medicina tradicional chinesa, né? E tem tanta coisa que eu não estudei. Recentemente eu comecei a estudar o pensamento da astrologia egípcia, que assim revolucionou, acrescentou, explicou e ampliou todo o conhecimento de medicina chinesa que eu já tinha, de xamanismo que eu já tinha, porque não dizem nada de diferente. Apenas dizem a mesma coisa sobre uma outra ótica. E essa outra ótica, muitas vezes, ela pode fazer você entender o que naquela linguagem você não conseguia. Por isso é tão rico a gente não se fechar numa única estrada, num único ramo do conhecimento. Porque não existe uma verdade absoluta. Não existe. A única verdade absoluta que nós temos no planeta é Deus. Deus é absoluto. Mas a nossa percepção de Deus não é perfeita e não é absoluta. A percepção que nós temos de Deus, disso que nós chamamos de Deus, ela é parcial. Porque ela vem composta das nossas crenças, dos nossos conceitos, da nossa capacidade de raciocínio. Eu sempre trago essa ideia de que o infinito é do tamanho do seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais amplia a sua percepção de infinito. Deus é o infinito. Deus é o amor. Deus não tem amor, Ele é o amor. E a minha percepção do amor é maior quanto mais conhecimento eu tenho. A minha percepção de ciência é maior quanto mais conhecimento eu tenho. A minha percepção de mundo é maior quanto mais conhecimento eu tenho. Então, gente, o segredo está na busca do conhecimento sem preconceito, mas com o pensamento crítico sempre. Lembrando que nenhuma verdade é absoluta, ou nenhuma percepção de verdade humana. É claro que deve haver uma verdade absoluta que nós estamos anos-luz de conseguir atingir. Quando que a gente vai atingir? Um dia, talvez, para a eternidade afora ou não.
O fato é que a raça, o conhecimento humano é limitado pelas crenças, pela educação, até mesmo por nossa incapacidade de vocabulário. Né? Nós nem temos vocabulário para explicar determinados fenômenos da natureza ainda, porque não tem nome. Não tem nome, como é que você vai explicar? A gente explica mais ou menos. A gente explica através de metáforas, a gente explica através, né, de silogismos aí, fazendo comparações, mas dizer exatamente sobre algumas coisas a gente não consegue, principalmente as mais subjetivas. Então, não fechem o pensamento naquilo que você conhece. Isso que você conhece é maravilhoso e funciona e tá certo, mas existem outros saberes. E amplie a sua capacidade de descoberta. Isso, gente, eu estou falando em relação a tudo, a todas as áreas do conhecimento. Porque fechar a questão sobre alguma coisa significa morrer, limitar. O seu cérebro fica ali atrofiado, porque você não se abriu. Agora também, abrir para tudo e qualquer coisa que alguém chegar e disser, olha... Isso é assim, isso não é assado, e você já sai acreditando e fazendo. A gente vê aí hoje, né, até na questão econômica, social, a quantidade de golpes, né, a quantidade de golpes que se aplica. Para aplicar golpe, eu só consigo aplicar o golpe em pessoas que não questionam. Porque se as pessoas questionarem, investigarem e perguntarem, elas não vão cair. E isso na religião, na política, na educação, nas relações afetivas, nas relações interpessoais, não é? Tem os enganadores, mas tem aqueles que se deixam enganar. Por favor, não se deixem enganar. Mas também não desconfiem e investiguem. A gente não pode parar na desconfiança. A desconfiança tem que haver, mas você não pode parar nela. Eu desconfio, então eu levanto uma hipótese de que aquilo pode não ser uma verdade. Então eu vou investigar e averiguar se é mesmo, se não é parcialmente, né? Porque também a gente não pode viver nesse radicalismo, ou é totalmente verdade ou é totalmente mentira. Pode ser, existem verdades parciais. Aquilo é verdade até aqui, mas daqui para cá, não é assim? Então, gente, por favor, a nossa educação no Brasil, a nossa educação cultural, a nossa educação religiosa não abre espaço para questionamento. Nós não somos uma raça, um povo, principalmente no Brasil, acostumados a questionar. Nós somos um povo acostumados a obedecer, até mesmo pela nossa origem, né, repressora, colonialista, né, e a gente vem dessa repressão religiosa, né, o mito, o papa, ou seja lá quem for, o dirigente espiritual falou, tá falado, assunto encerrado. Quem sou eu para te criticar? Você é um cidadão inteligente que tem não só o direito, mas o dever de criticar. O dever de não acreditar, o dever de buscar respostas, de ampliar o conhecimento e de compartilhar suas descobertas com outras pessoas. Só assim haverá evolução. Só assim nós sairemos dessa situação de gados manejados pela mídia, pela política, pela ciência, pelos poderosos que querem nos manter reféns de situações que não precisa mais ser. Que a gente até já intui, porque alguma parte da nossa consciência, gente, ela entende, ela sabe, ela percebe, ela se ressente, ela sofre com os absurdos, mas a gente não tem a coragem de falar, porque a gente não se acha digno de. Quem sou eu para discordar? Uma vez eu discordei de Kardec. Eu lendo,
falei, cara, isso não pode, eu não concordo. Mas aí eu falei, mas é Kardec. Eu falei, Deus, mas eu não consigo concordar com isso. Aí estudando, lá no livro Obras Póstumas, que foram escritos que Kardec deixou e que foi lançado, obviamente, foi póstuma, né? Depois que ele desencarnou, ele refazendo, eu não estou me lembrando mais o que é, eu vou até, uma hora eu vou relembrar o que é. Ele refez aquilo, olha gente, em tal momento eu disse isso, mas agora eu percebo que não é. Yes! Eu fico muito feliz, né? Até mesmo dentro do Reiki, várias vezes eu ousei discordar alguns pressupostos que eu ouvi dos meus primeiros mestres. Eu dizia, gente, mas isso não está batendo, isso não pode ser assim. Claro que eu não estava achando que eles estavam fazendo aquilo necessariamente para me enganar, mas era o ponto de vista deles. Mas do ponto de vista deles eu não estava concordando. Mais tarde, quando eu fui estudar outras coisas, principalmente quando eu comecei a estudar apometria, que é uma técnica incrível, um dia ainda venho falar um pouco mais de apometria para vocês, porque a apometria é outra doideira que o povo está fazendo, virou moda, hoje todo mundo acha que faz apometria, e o fundamento, a base da apometria está sendo esquecida. Isso é comum também, né? O povo esquece os fundamentos. Então, se não sabe o fundamento, sai inventando coisa, tirando trem de trás da orelha, sem fundamentação. É isso que eu sou chata com essas coisas. Mas quando eu comecei a estudar apometria, eu entendi o Reiki. E é lindo, e eu fico muito, muito, muito feliz quando eu estudo uma cultura, uma corrente do pensamento, e ela vem embasar, acreditar, dar uma explicação, né? Dar uma assertividade àquilo que outra corrente diz. Nossa, gente, eu fico tão feliz, né? Uma outra coisa que eu queria compartilhar dessa experiência, até para motivar vocês a aprenderem de olhos abertos, não aprendam de olhos fechados, não acreditem em tudo, mas também não discordem do novo, investiguem. Quando eu comecei meu caminho no Reiki, eu não tinha feito mestrado ainda, eu tive contato com um espírito, né, de um xamã, e ele me trouxe algumas informações, né, me passou um símbolo, me trouxe alguns conhecimentos assim, que eu fiquei doidinha, né, eu falei assim, Jesus, o que isso tem a ver? Mikao-su era japonês, era budista, aí chega um índio xamã e vem falar coisa de Reiki, aquilo na minha cabeça virou um nó, eu não entendi nada, mas eu fui investigar, e fui investigando, e a vida foi passando, e passaram-se muitos anos. Há pouco tempo, com um livro incrível do Walter Lubeck, que hoje, para mim, é a maior referência em Reiki no planeta. O Lubeck tem um livro, chamou O Grande Livro dos Símbolos do Reiki, que ele veio explicando a origem, né, a origem do Reiki, que ele falou que ele tem origem no xamanismo, no shintoísmo, no taoísmo, né? Ele pegou informações da Índia, da China, compilou tudo, virou o budismo esotérico e daí ele tirou o Reiki. Ai, gente, que alívio! Que eu falei, meu Deus, então eu não tô tão doida. Então o xamanismo dentro deste processo existe. Imagine se eu tivesse me fechado para as informações. Não pode ser. Acabou. Só existe uma verdade. É aquilo que meu mestre falou, é aquilo que está no livro e pronto. Não é? Eu não ia descobrir que tinha tanta coisa legal ainda para acontecer. Então o Reiki para mim foi um grande aprendizado. Gente, leiam os livros do Lubeck, tá? Ele hoje, para mim, depois de Mikao Usui, é a maior referência de estudo, de pesquisa, de honestidade, de coerência dentro do Reiki. Sempre busquem, quando vocês quiserem conhecer uma coisa nova, busquem a origem. Não vão lendo os que vieram depois, não que seja ruim, não é isso. Mas para você avaliar se é bom ou ruim, vai na origem. De onde que isso veio? Né? Quando você entende a origem, os pressupostos iniciais, a fundamentação
das correntes do pensamento, aí você vai ter elementos para avaliar se é pertinente, se não é pertinente. Não se fechem, mas também não acreditem em tudo, por favor. Existe muita luz no conhecimento na Terra, mas existe também as forças involutivas se reunindo com muita força neste momento, nesta batalha de transição planetária, para enganar as pessoas, para colocar o véu da ilusão nas pessoas. E vem, gente, falando de amor, de anjo, de espiritualidade, de coisas lindas. A fala é linda, o discurso é maravilhoso. Vai ver as ações. Lembrando de que nosso mestre maior, né, o nosso norte maior aqui nesse mundo cristão, Jesus, ele disse que é pelo fruto que conhece a árvore. Uma árvore boa não pode dar mau fruto, nem uma árvore má pode dar bom fruto. Então, vocês querem conhecer o fundamento daquilo que te ensinam? Conheçam quem é que está falando daquilo. Quem é essa pessoa? De onde que ela tirou isso? Como é que ela vive? Por favor, o que ela vive não é o que ela posta no Instagram, não, tá, gente? Porque o Instagram você pode postar qualquer coisinha. Instagram, todo mundo é feliz, todo mundo é harmônico, todo mundo é bonito. É uma beleza o Instagram. Por favor, vão mais fundo. Não vamos ficar na superficialidade, por favor, né? Nós temos eleições aí ano que vem. Vamos investigar, não vamos ficar na superficialidade, né? A gente pode falar qualquer coisa. Eu posso chegar aqui e falar qualquer coisa com vocês. Né? A coerência está nos atos, a coerência está se aquilo está dentro da sua verdade pessoal, se aquilo está dentro da ética cósmica. Se escorregar isso aqui da ética, desconfiem, investiguem, averiguem se aquilo é uma inverdade total, se aquilo é um elemento de manipulação das consciências para nos manter no mesmo lugar onde nós estamos. Chega dessa vida de rebanho. O conhecimento liberta. Todo conhecimento que não liberta, ele é manipulador, então ele é falso. O conhecimento verdadeiro, a verdade liberta. Mas o que há de verdade nisso que está chegando para nós? Investiguem, por favor, para que nós não continuemos reféns de notícias falsas, de conceitos falsos, mas também não fiquemos limitados porque, mas eu aprendi que é assim, então não pode ser de outro jeito. Tudo pode ser de outro jeito. Tudo pode ser acrescentado, tudo pode ser transformado, tudo pode ser somado. Tudo pode ser, não precisa ser antagônico. Né? Uma coisa para ser diferente da outra não precisa ser inimiga dela. Pode ser apenas uma outra forma de olhar, uma outra forma de pensar, tão boa quanto, não é? Então, era isso que eu queria trazer hoje. Eu espero ter contribuído para que vocês reflitam. Tá todo mundo caladinho, ninguém quis se manifestar, ninguém quis fazer pergunta, mas eu espero ter contribuído para a reflexão de vocês. Se vocês gostaram da live, gente, é muito importante isso para o Instagram, né? Dar coraçãozinho, comentar, replicar, porque hoje, né, esse universo do Instagram, eles vão transformando isso em algoritmos, né, para poder enviar isso para mais pessoas. Dentro dessa reflexão, eu queria lembrar que eu lancei um curso na Hotmart, é um curso que está totalmente online, de ética e anamnese. Nesse curso, eu discuto muito sobre a postura ética dos profissionais, não apenas terapeutas holísticos, mas qualquer tipo de profissional que precise ter essa relação interpessoal direta com as pessoas. Esse curso está muito bacana.
né? Ele já está lá, se vocês quiserem, o link está na bio. E lá a gente faz uma reflexão sobre isso e ensinamos as bases de um pensamento para que você consiga ser esse profissional que sabe abordar e conduzir um trabalho junto às pessoas. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha no curso, ele está lá. Né, eu tenho lançado vários cursos e quero fazer um convite para vocês antes de encerrar, né? Dia 18 de dezembro, todo ano eu faço um ritual chamado Satsanga. Satsanga é um ritual do yoga que chama Reunião em Boa Companhia. Né, esses últimos 2 anos eu fiz online por causa da pandemia, mas agora já dá pra gente ir pro presencial. Então ele vai acontecer no dia 18 de dezembro, num espaço incrível aqui em Belo Horizonte, chamado Odara. Nós vamos fazer rituais de consagração, de flores, de frutos, vai ter apresentação artística, nós vamos fazer meditação, vocalização de mantra. É um momento em que as pessoas vêm para finalizar o ano que está acabando e projetar coisas novas para o ano que vem. As pessoas escrevem pedidos, né, desejos, e durante o ano todo eu envio reiki para esses pedidos. E quando é o ano seguinte, né, a gente, quando elas estão presentes, a maioria, tem muitas pessoas que já vêm há muitos anos comigo, né, dentro desse ritual. Então eu entrego os pedidos para a gente ver o que funcionou, não funcionou, mas é bem bacana, sabe? O link tá na bio, os ingressos, porque assim, abriu, mas a gente também não pode entupir, o lugar é grande, mas vai ser limitado o número de pessoas. Então, quem quiser participar, gente, vou ficar muito honrada, muito feliz. Eu amo Satsanga, é uma coisa que eu venho fazendo ao longo dos anos e a gente vai só aprimorando. Tem uma galera aí que me acompanha desde sempre. Então, quem quiser participar comigo, o link na bio do Satsanga, né? E referente à live de hoje, eu tenho um curso de ética e anamnese, que é um curso muito bacana que eu fiz para os meus alunos, porque o que eu via? Eu via que a pessoa tinha uma formação danada, grande, bacana, gente competente, mas que não sabia o desenvolver o trabalho, né? Então, independente da técnica que você trabalha, ou até da profissão que você tenha, esse desenvolvimento das relações interpessoais é o que nós vamos tratar nesse curso, e a parte ética, né, de ser um bom profissional, ok? Queridos, gratidão, muito obrigada por estarem aqui, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana de muita reflexão, de muito cuidado, de muita atenção, né? Critiquem sempre, investiguem sempre, mas se abram para as mudanças e para essa diversidade linda, maravilhosa que o nosso planeta oferece, porque tem muita coisa boa, né, esperando a gente se abrir para ela, para que ela consiga chegar e fazer parte da nossa vida, ok? Beijo grande, paz e alegria para todos vocês.